Fernando Gomes é o novo presidente do Comitê Olímpico de Portugal e no tema do dia de hoje eu sou a Andréa Araújo e tenho aqui comigo o nosso jornalista Humberto Ferreira para nos ajudar a perceber o que é que se pode esperar deste mandato que tem como ponto alto os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Antes de mais, bom dia Humberto. A minha primeira pergunta para ti é mesmo como é que decorreu este processo eleitoral? Bom dia, Andréia. Foi um processo eleitoral até um bocado agitado face aos últimos processos eleitorais, até porque o trabalho de José Manuel Constantino foi continuado e depois acabou por ter eleições quase consecutivas. E este processo eleitoral foi um processo eleitoral muito agitado, que chegou a ter Alexandre Mestres também na corrida, mas que saltou fora por dizer que o processo eleitoral estava muito politizado, porque de repente tivemos Laurentino Dias, candidato da lista A, que já foi secretário de Estado do Desporto, uma vertente muito do Partido Socialista, a concorrer contra ou com Fernando Gomes, que tinha acabado de sair da Federação Portuguesa de Futebol. E a dimensão do nome de Fernando Gomes trouxe efetivamente esta corrida eleitoral para um patamar muito mais alto, em virtude do trabalho da excelência, utilizando aqui mesmo esta palavra, que Fernando Gomes fez na Federação Portuguesa de Futebol, principalmente na ótica dos números. E Laurentino Dias foi dizendo até em algumas entrevistas que o trabalho do Comitê Olímpico é bem diferente, em virtude até da força que o futebol pode ter e que, portanto, o Fernando Gomes teria mais dificuldades. O que é certo é que o Fernando Gomes acabou por convencer a maioria das associações e das federações que votaram, teve 57% contra 43%, algo que até surpreendeu, porque houve algumas federações que demonstraram apoio ao Laurentino Dias e que depois acabaram por mudar a sua tendência de voto. Fernando Gomes até acabou por dizer que não teve debates porque o seu trabalho neste percurso foi mesmo conversar com as associações, falar com as associações e expressar quais eram as suas ideias. Estamos a falar de um dirigente que, enquanto líder da Federação Portuguesa de Futebol, foi uma espécie de bandeira para grande parte das federações quando o Estado negociou com o desporto o plano de resiliência, aquela famosa bazuca na altura do Covid, em que Fernando Gomes foi a bandeira das associações, foi ele que foi ao Parlamento, foi ele que foi às reuniões também às reuniões parlamentares e nos debates parlamentares que existiram, falar e a explicar o que é que cada uma das associações trazia. Portanto, quase sem querer, nessa altura, Fernando Gomes já estava a fazer este trabalho de poder ser uma voz das associações. Eu diria que este trabalho antecedente fez também com que esta corrida eleitoral lhe fizessem ganhar muitos votos para ser eleito, como disse, por 57%, tendo 103 dos votos. Houve apenas duas associações que não votaram e uma que votou nulo e teve 43% de Laurentino Dias. Antes de passarmos para esta questão ou esta vertente mais associada ao Governo, eu queria perguntar-te quais é que são os nomes mais sonantes da lista de Fernando Gomes? À cabeça, na sua direção, tem Domingos Castro, que é o atual presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, um dos irmãos gêmeos Castro, Domingos e Dionísio. O Domingos Castro é uma das figuras que está na lista de Fernando Gomes. O outro que salta à vista é a campeã olímpica Rosa Mota, que estava ontem também nesta eleição e na lista de Fernando Gomes. E depois Tiago Brandão Rodrigues foi Ministro da Educação dos tempos do Partido Socialista. Estamos a falar de alguém que também tinha, na altura, acumulava a pasta do desporto. O desporto estava sob a alçada do Ministério da Educação, ao contrário de agora que está sob a alçada do Ministério dos Assuntos Parlamentares, estava com a Educação e, portanto, Tiago Brandão Rodrigues vai ser o Presidente do Conselho de Ética e são nomes muito fortes, até pela vertente desportiva, mas também política, e que Fernando Gomes quis manter também na sua lista. Importa aqui trazer que toda a gente se lembra de Fernando Gomes no seu trabalho exímio que fez ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol, mas estamos a falar de alguém que, enquanto esportista, foi atleta de basquetebol, foi dirigente do basquetebol do Futebol Clube do Porto antes de estar na SAD do Futebol Clube do Porto, é alguém muito relacionado com as modalidades, tendo impulsionado o futebol no patamar também das modalidades dentro da alçada do futebol, como o caso do futsal, do futebol de praia também, trazendo o género com a força do futebol feminino. Portanto, é alguém que não olha apenas para
e nunca olhou na própria Federação para o seu lado futebolístico, em si, homens, seleção e por aí fora. Ele teve no seu discurso algo muito interessante, que foi fazer referência ao facto de, na sua primeira eleição na Federação Portuguesa de Futebol, 11 associações não terem votado nele e que, passado 2 meses, já estavam quase a agradecer a sua chegada à Federação Portuguesa de Futebol. E este lado da união é o lado que ele quer trazer para o olimpismo português e para o desporto olímpico de Portugal, e eu diria que o seu histórico dirigente vai fazer com que isto aconteça muito, muito em breve. Ele vai tomar posse na próxima semana, no dia 25 de março. A partir de hoje já está com poderes inerentes de poder também apresentar-se como Presidente do Comitê Olímpico de Portugal e com certeza vai fazer este estreito de relação muito fácil com as associações e com as federações portuguesas. Passando agora para esta vertente mais política e até financeira, como é que achas que devem ser geridos os milhões que vão ser atribuídos pelo Governo? Estamos a falar da maior franja de sempre que algum projeto olímpico teve. Portugal vai ter e tem no seu orçamento aprovado, e esta foi uma situação que até agora, com a queda do Governo, alarmou muito as federações. O Governo de Luís Montenegro aprovou uma verba de 65 milhões de euros para o próximo projeto olímpico. Nunca em nenhum projeto olímpico houve tanto dinheiro a ser investido no desporto em Portugal. É uma espécie de bazuca financeira para que o desporto possa ser elevado para outro nível. É um valor que tem que ser acordado entre o IPDJ, o Instituto Português de Desporto e Juventude, o Comitê Olímpico de Portugal e também o Comitê Paralímpico de Portugal, e é um valor que está segmentado claramente por verbas e por espaços e por secções. Para as pessoas perceberem, há 27 milhões deste valor que tem que ser investido em infraestruturas desportivas e centros de alto rendimento. Há muitos que já existem, há alguns que até estão deteriorados, que têm que ser trabalhados naturalmente com projetos, com propostas a serem feitas, não é algo que possa ser feito de um dia para a noite e que possa ser feito sem concursos públicos e sem por aí fora. Há 15 milhões que vão ser investidos no desenvolvimento desportivo, ciência e inovação. Por exemplo, o comitê, dentro desta verba, vão ser contratadas 100 profissionais qualificados por parte do Comitê Olímpico de Portugal, por parte do Comitê Paralímpico de Portugal e também por parte de federações. Vai ser criado um Observatório do Desporto, vai ser publicada uma Carta Desportiva Nacional e vão ser criadas 10 bolsas de investigação desportiva. Estamos a falar de 15 milhões de euros para esta verba e para este segmento, que é algo que até agora não existia nesta dimensão. O Desporto para Todos vai ter uma verba e a inclusão de 12 milhões de euros, é um valor mesmo bastante alto. Depois, algo muito interessante e que até tem sido rebatido do lado negativo, tem a ver com o alto rendimento desportivo e a carreira dual. Há muita gente sempre a queixar-se de que não é profissional do desporto ou que não pode ser profissional do desporto e simultaneamente ter a sua carreira desportiva profissional paralela a funcionar de igual forma. Há 6 milhões de euros que vai ser investido em programas de apoio para esperanças olímpicas, paralímpicas e também surdo-olímpicos neste valor. E depois a certificação e a formação, que foi algo muito debatido por parte de Fernando Gomes, até na própria Federação Portuguesa de Futebol. Há uma verba agora de 5 milhões de euros que está alocada para que seja feita mais formação e sejam certificados também as entidades formadoras em todas as federações. É algo bastante grande e importa aqui ressalvar que é um valor que tem que ser, no fundo, não está na mão de ninguém, não está na mão do Comitê Olímpico de Portugal nem na mão do Comitê Paralímpico de Portugal, está na mão do Governo e com o IPDJ estas duas instituições têm aqui encontrar a harmonia perfeita para que o dinheiro seja investido e para que o dinheiro seja bem investido, simultaneamente possa trazer também resultados dos efeitos práticos desse dinheiro e desse investimento. Não estamos aqui, naturalmente, a exigir medalhas porque há mais dinheiro, mas haverá mais dinheiro para haver mais condições e futuramente também haver uma maior competitividade esportiva. Era mesmo por aí que eu queria entrar para as minhas duas últimas questões. A primeira é mesmo quais podem ser os primeiros passos de Fernando Gomes, ou seja, no fundo, passar da teoria à prática. Ele teve duas notas muito importantes no seu discurso. Aquela que fizemos referência do facto de unir todo o desporto olímpico em Portugal, de ter as associações que não estiveram com ele agora, no fundo mostrar de que vocês não votaram em mim,
mas o meu trabalho também tem que ser convosco e vai ser convosco. O outro lado foi o lado que ele fez referência, que aconteceu na Federação Portuguesa de Futebol, mesmo que a máquina seja uma máquina tão enorme como é a máquina de futebol, que é a captação de investimento privado. E foi algo que naturalmente nós vemos e vamos acompanhando, quem acompanha o universo desportivo, não apenas do futebol, percebe-se que há atletas patrocinados, há marcas que patrocinam determinados desportos, mas depois o Comitê Olímpico quase que aparece de 4 em 4 anos nas missões olímpicas. E eu acredito que com Fernando Gomes e toda a sua experiência de gestão na Federação Portuguesa de Futebol, vamos ver marcas de forma mais presente e que este projeto olímpico não seja visto no mês ou no mês que antecede os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, mas que seja visto durante os 4 anos da missão olímpica, porque há campeonatos da Europa, há campeonatos do mundo, os atletas vão sempre em representação de Portugal e das suas federações nessas provas, e eu acredito que teremos, com certeza, que um Comitê Olímpico bem mais presente. E este lado dos patrocínios, obviamente, vai fazer com que a marca de Comitê Olímpico de Portugal tenha que estar mais presente neste universo, porque ninguém vai investir num Comitê Olímpico de Portugal para ver o seu nome visto, a sua marca vista, de 4 em 4 anos, no fundo, nos Jogos Olímpicos. Portanto, eu acredito que este trabalho de gestão que Fernando Gomes traz com uma grande capacidade da Federação Portuguesa de Futebol, desde logo o lobby de conhecer também as marcas e os decisores das marcas, vai fazer com que o Comitê Olímpico possa ter outra capacidade financeira e que não esteja apenas a ser trabalhado com os dinheiros que o Estado atribui anualmente ou também nestas missões olímpicas. Em jeito de resumo deste tema do dia, a minha última pergunta para ti é se é possível mesmo lutar por medalhas em 2028. É uma distância grande pensarmos nisso, mas com este lado de maior investimento, maior apoio ao desporto, mais dinheiro para o desporto, eu diria que não apenas os atletas que já sabemos que existem na elite e que provavelmente chegarão à elite, como um Yuri Leitão, que é campeão do mundo e ouro olímpico e com certeza vai querer ter esse redobro em 2028 em Los Angeles, ou o João Almeida no ciclismo, por aí fora. Estes nomes que nós já conhecemos, com certeza vão querer lá estar e lutar por essas medalhas. O Gustavo Ribeiro, até porque trabalha e está constantemente nos Estados Unidos da América, é outra referência nesse lado. Mas eu diria que este apoio financeiro, esta visão de gestão que Fernando Gomes traz e, simultaneamente, a competitividade que ele empregou na própria Federação Portuguesa de Futebol e nas seleções nacionais, estamos a falar de seleções que passaram a lutar por títulos, que passaram a serem candidatas, ele vai levar este lado desportivo e competitivo também para o Comitê Olímpico de Portugal. E eu acredito que não é uma cobrança, mas vai dar condições para que os atletas possam estar e as missões olímpicas possam estar melhores trabalhadas e preparadas para chegar aos Jogos Olímpicos, nomeadamente estes primeiros de 2028 em Los Angeles, capacitadas para serem candidatos às medalhas. O ganhar, isso é sempre o mais favorito, é algo muito subjetivo, porque há milhões de atletas que vão trabalhar para esse objetivo. Regressando ao futebol, ainda hoje nas plataformas habituais está disponível um novo episódio do Destino Saudade com entrevista ao Robocop Fernando Aguiar e não se esqueçam, o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira.